Olá, dando continuidade às atividades do IF Fique em Casa do campus Itapetininga, do IFSP, continuando em Engenharia Mecânica, disciplina de Física 2, nós estávamos falando no vídeo anterior a respeito do oscilador forçado e amortecido, cuja equação diferencial é escrita dessa maneira. Aqui é a aceleração do corpo, aqui é a contribuição da velocidade e aqui é a contribuição da força elástica que depende da posição. Para resolver esse sistema de equação, a gente vai assumir que a solução x de t é igual à parte real de uma função z de t, onde essa z de t vai ter um caráter complexo, uma função z de t que é uma função complexa. Bom, aí você vai me perguntar do vídeo anterior, né? A gente já tinha discutido o porquê que a gente assume que z de t tem que ser complexo. É porque a solução que a gente já discutiu do oscilador harmônico simples, ela é uma solução que é oscilante. Ela vai e volta como um seno e cosseno. E a gente viu que a solução para o amortecimento, para como que a velocidade diminui com o tempo, ela é exponencial, então a gente tem que ter uma combinação das duas, e como discutimos no vídeo anterior, um número complexo z qualquer, vamos chamar ele de z com uma barrinha em cima, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Essa é uma maneira de representar um número complexo. Outra maneira de representar o mesmo número complexo é dizer que você teria um ρ vezes um e e θ, onde o ρ é o módulo do número complexo e θ é a fase do número complexo. É fácil você recordar do ensino fundamental e médio que ρ vai ser o módulo dele, então vai ser a parte real mais a parte imaginária ao quadrado, somados e tirada a raiz. É uma soma quadrática. Enquanto que θ pode ser representado como uma... Se você pensar que o número complexo vai ter a sua parte imaginária e a sua parte real, né? Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. A contribuição real é o A e a contribuição imaginária é o B. Então, é como se nós pensássemos que existe um ângulo aqui, que é o argumento. Então, θ vai ser dado pela tangente de B sobre A. Bom, de posse dessas informações, agora vamos começar a pensar como é que deveria ser a solução, reescrevendo a equação diferencial aqui de cima, né? A gente vai chegar à conclusão que dz, né? d2z dt2 mais um gama dz dt mais um ômega zero ao quadrado z tem que ser igual a zero. É a nossa solução mais simples. E agora a gente tem que tomar alguns cuidados com ela. Vamos falar a princípio que z ela é uma função, isso aqui é uma hipótese, né? Uma função exponencial que vai ter que vai decair, porque é uma coisa que a gente discutiu na aula anterior, né? Que o efeito do amortecimento é a redução da oscilação. E como z vai representar a posição da partícula no sistema de referência, ela também tem que ter um comportamento que vai cair. E aí ela vai ser algo que a gente vai colocar que é um menos bt, ou seja, é uma constante que a gente vai chamar essa constante de raiz, t, que é o tempo, né, o instante que a gente está discutindo, e vamos pensar que tudo aqui é complexo. Então, se a gente aplicar aqui, né, a primeira derivada dz dt, vai cair esse menos p, então vai ficar menos p elevado a menos pt. Só que isso aqui é o próprio z, então isso aqui é menos pz. Aplicando novamente d2z dt2, ou seja, eu apliquei novamente a derivada,
vai cair esse menos P, que vai ficar multiplicando menos P novamente, e elevado a menos PT. Menos com menos vai dar mais, isso aqui vai virar P quadrado, e elevado a menos PT, que é Z outra vez. Substituindo tudo isso aqui na nossa equação original, né, que trata de Z, a gente vai encontrar que dz2 dt2 é P quadrado, Z, mais gama menos PZ, mais ômega zero ao quadrado, Z, que é igual a zero. Como tem Z em todos, a gente pode cancelar. E aí, de uma equação diferencial que era a original, que tratava de funções, a gente caiu, considerando que P é um número, né? A gente caiu numa equação algébrica do segundo grau, que a gente tem até uma fórmula fechada para resolver, que é a fórmula de Bhaskara. Então, reescrevendo o que a gente já tinha encontrado, a gente vai ter a seguinte ideia, né? O nosso expoente, que é a solução que procuramos, ele vai ser P ao quadrado menos P mais ômega zero ao quadrado, isso é igual a zero. Qual o valor de P que atende essa condição? Pela fórmula de Bhaskara, os coeficientes que a gente tem aqui, para o caso do A, vai ser 1, para o caso do B, é menos 1, e para o caso do C, que é o termo independente, vai ser ômega zero ao quadrado. Então, P, que a gente sabe por Bhaskara que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que sendo delta B quadrado menos 4AC, dividido por 2 vezes A, o P terá a seguinte resolução. Menos B. Perdão que a gente esqueceu de um termo, né? Aqui está faltando gama. Então, isso aqui é vezes gama. Então, isso aqui, o P vai ser mais, como B é menos gama, menos 1 vezes gama, a nossa solução aqui vai ser mais gama dividido por mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. Só que B é menos gama, então vai virar gama ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é o ômega zero, também ao quadrado. Dividido por 2 vezes A, então é dividido por 2. Bom, daqui a gente acaba chegando à conclusão que P é igual a gama sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada. Vamos colocar esse 2 aqui para dentro, então vai virar gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. E aí a gente vai chegar à conclusão que o caráter que vai ter aqui, né, a parte que vai nos chegar, vai ser a conclusão de que P é igual a gama sobre 2, mais ou menos um ômega linha, uma nova frequência. Quem é ômega linha? Ômega linha é a mesma coisa da raiz quadrada de gama sobre 2 ao quadrado menos a frequência fundamental de oscilação do nosso oscilador harmônico, ou do nosso oscilador que nós estamos tratando, né? A frequência fundamental dele. Ou seja, a presença do oscilador harmônico em um meio que lhe dá resistência viscosa diminui a frequência com que ele oscila. Na verdade, diminui não, né? Ele altera, né, esse caráter dessa frequência. Se eu, inclusive, quisesse deixar esse fator negativo, eu multiplicaria todo mundo aqui por menos 1. Ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2. E aí a minha fara anterior estaria correta. E isso aqui seria
raiz quadrada de... Aqui tem um 1, né? Então, o que a gente vai encontrar? Que a raiz quadrada de menos 1 é i. Então, o amortecimento diminui a frequência natural de oscilação. E aí agora vamos voltar à solução geral, que a gente falou que z seria um e elevado a menos pt. Então, e, levando-se em conta essa raiz, né? O z de t vai ser igual ao e, o primeiro membro da raiz aqui que a gente havia dito, vai ser um gama t dividido por 2, vezes o segundo membro, que é e elevado a i ômega t. E aí vamos usar a propriedade Arcangauss, que é aquela propriedade que a gente discutiu na folha anterior, né? Que é representar z como sendo uma parte exponencial. E outra propriedade de Arcangauss, que é importante a gente ver, é que i elevado a θ pode ser igual a cosseno de θ mais i seno θ. Então, a nossa solução aqui do z de t ele pode ser escrita da seguinte maneira. I elevado a gama sobre 2t vezes o cosseno de ômega t mais i seno de ômega linha t. Como o x de t é só a parte real do z de t, a solução final que nós vamos encontrar, né, será x de t. Bom, essa parte aqui, e elevado a gama sobre 2t, não tem dependência imaginária. Só quem está aqui dentro desse colchete. Então, a solução que a gente vai ter vai ser e elevado a gama sobre 2t vezes a parte que não tem i da nossa solução propriamente dita. Essa parte que exclui a parte que tem i, só vamos pegar a parte que não tem i. Então, vai ser cosseno de ômega t, ômega linha t, né? Ou, se você quiser deixar tudo expresso, né, tudo explícito, vai ser e elevado a gama sobre 2t dividido vezes o cosseno da raiz quadrada de ômega zero quadrado menos gama sobre 2, tudo isso vezes t. Agora, uma coisa boa da gente pensar é como é que vai ser o gráfico que representa esta solução x de t. Este gráfico ele vai ser algo que vai estar aqui no eixo y, vamos colocar o x, vamos falar que ele é um x de t, e no eixo x, propriamente dito, no eixo das coordenadas, vamos colocar o tempo, o instante t. Pelo que a gente está vendo aí, digamos que a gente saiu de uma posição x0. Outra coisa que a gente precisava dizer, né, é que a gente pode ajustar aquela solução que chutamos com coordenada com dois outros coeficientes, né? Se a gente saiu de um x de 0, ele vai oscilar. Então, ele vai oscilar como um seno e cosseno, mas ele também, a outra questão que vai ser importante é ver que ele diminui. Então, as oscilações vão ser grandes e vão reduzindo gradativamente. E esse envelopamento aqui é a função e de menos gama sobre 2t. E
o quanto que o período que demora, né, para ele sair, como ele não vai conseguir voltar para a posição anterior, é o teu máximo que ele chega. Então você vai ter um período para ele repetir esse ciclo. Antes a gente falava que ômega é igual a 2π sobre t. Então você chega à conclusão que t é igual a 2π sobre ômega. Esse t aqui, que vamos chamar ele de um t0, vai ser igual a 2π sobre ômega'. E ômega' a gente sabe que é a raiz do ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. A gente não pode encerrar esse vídeo sem falar os cenários possíveis, né, que existem para esse tipo de amortecimento, que depois eu vou deixar como atividade para vocês darem uma lida nos livros e identificar, porque eles têm um nome para isso, né, amortecimento crítico, supercrítico e subcrítico, que são o cenário, por exemplo, o primeiro cenário. Que nós tivéssemos um ômega 0, ou seja, a frequência natural de oscilação muito maior do que gama sobre 2. Ou seja, ele oscila muito mais rápido do que o sistema pode amortecer. Então, se isso acontece, praticamente ômega' tende a ômega 0. Praticamente não se sente as oscilações. Não se sente o amortecimento como efeito para as oscilações. E comparativamente, né, como o gama é bem menor, você vai ter um decaimento aqui muito pequeno, você praticamente vai ver o sistema oscilando como se fosse um oscilador harmônico normal. O outro cenário seria o totalmente oposto, o ômega 0 for muito menor do que o gama sobre 2. Então a conclusão que a gente vai chegar é que o ômega' praticamente vai tender, né, a se tornar um menos 1i gama sobre 2. Aí você já pode pensar, nossa, mas por que ele vai ter essa forma? Na verdade, só para explicar que quem vai prevalecer vai ser o amortecimento. Antes de ter qualquer tipo de oscilação, a função já vai descer, a oscilação já vai ser amortecida e desaparece. Então quer dizer que é muito maior o amortecimento do que a própria oscilação natural do oscilador harmônico. Se você pegar o vídeo anterior, né, quando eu coloco dentro de um frasco uma mola e um corpo, era como se um corpo que oscilava normalmente, quando entrou naquele fluido, ele praticamente não oscila, ele é totalmente amortecido. Isso é interessante para casos tecnológicos onde você quer evitar que uma dada perturbação, né, faça que ser transmitida uma grande oscilação por uma estrutura mecânica. E agora vem o terceiro cenário, né, o cenário 3, que seria um pouco mais caótico. Seria o ômega 0 igual o gama sobre 2. Isso quer dizer que ômega' tende a 0. Se ômega' tende a 0, quer dizer que não há oscilação. O que prevalece é nitidamente o amortecimento. Esse caso aqui lembra um pouco o que a gente discutiu em sala de aula antes da paralisação por causa da pandemia de Covid-19, o caso das ressonâncias. E uma outra coisa que a gente pode aproveitar daqui é escrever como que é o caráter da energia para o amortecimento. Esse também eu vou deixar como uma atividade para vocês, que é a mesma maneira de escrever para o oscilador harmônico amortecido qual que é a expressão da energia. Porque para o oscilador harmônico simples, que a gente discutiu anteriormente, a gente havia dito, já tínhamos discutido, que a energia ela era algo do tipo m ômega 0 ao quadrado, x quadrado sobre 2. Como que vai ser essa expressão para o oscilador harmônico amortecido? Só lembrando para você de onde que ele veio.
vem da contribuição da energia cinética mais a contribuição da energia potencial. E vamos pensar um pouquinho sobre isso e a gente discute tanto na plataforma do Moodle quanto também no meu blog. Então, fique em casa, bons estudos, um abraço, tchau, tchau.